Há um boato que circula por aí de que somente Dragon Ball possui obras questionáveis de fãs. Eu diria que não dá pra julgar muito quem pensa assim. Afinal, a maioria esmagadora dos fã-mangás de Dragon Ball que eu trouxe no canal eram péssimos. Somente em raríssimas exceções eu trouxe algum que realmente era decente. Além disso, é consideravelmente difícil encontrar fã-mangás de outras obras que não sejam apenas tirinhas curtas que geralmente estão em contextos de comédia. Parece que só Dragon Ball tem esse privilégio, entre aspas, de ganhar histórias fan-made inteiras que são escritas até hoje. Se você sabe de alguma outra obra que também possui isso, pode comentar. Mas hoje é o momento de falarmos de um desses raríssimos casos onde uma obra conhecida ganhou um certo número de obras feitas por fãs, ainda que em uma quantidade muito menor se comparada com a outra obra lá. Assim como está na thumb no título, estamos aqui para analisar os fan-mangás de Bleach. Entretanto, eu não passarei por mais esse martírio sozinho. Uma vez mais, trouxe meu grande amigo Kirino para que juntos possamos dissecar essas obras e talvez ter uns anos reduzidos no purgatório, né, porque foi difícil. Fala pessoal, aqui quem fala é o Kirino mais uma vez e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Bleach e mais especificamente sobre os fan-mangás de Bleach, que não é porque fan-mangás de Bleach são mais escassos que o de Dragon Ball que eles são melhores. Na verdade, tem muita coisa aqui que veio diretamente de Chernobyl, mas para você que tá caindo de paraquedas e não sabe do que se trata o mangá de Bleach e o anime também, nós seguimos aqui a história de Ichigo Kurosaki, um ruivo delinquente que até o momento é um garoto normal. Contudo, a vida dele vira no 360 após ele encontrar Rukia, que é uma Shinigami, uma ceifadora de almas, que faz parte da Soul Society, ou Sociedade das Almas. E ao encontrar com ela, a vida do garoto muda completamente, já que ele se torna um ceifeiro substituto e acaba tendo que combater os Hollows e mais diversos inimigos dentro desse universo, né? Eu não vou me estender muito aqui para explicar para vocês, porque a essa altura do campeonato acho que a maioria conhece Bleach, e se você não conhece, vá atrás de assistir esse que é um dos melhores animes e também ler um dos melhores mangás. E hoje eu e o Zeta vamos entrar aqui nas profundezas da Deep Web para ver simplesmente as maiores atrocidades que são os fan-mangás de Bleach. Então já vai deixando o seu hypar aqui no vídeo, o seu like, a sua inscrição se for novo e também já comenta aqui embaixo Kurosaki se você é fã do Ichigo. E também não se esqueçam de fazer uma doação via LivePix de algum valor que não vai fazer falta, ou virar membro a partir de R$4 e ter seu nome citado no começo dos vídeos. Assim como o Luiz Augusto, o Zefred, o PH007, o Tamushi, a Hannah Nobel Game, o Fano Carlinhos, o Ioro, o Isa Seufrásio e a Mango Girl. Curioso que o nosso primeiro fan-mangá a ser analisado é justamente um feito por uma brasileira. A usuária CZKZKZ publicou há quase 2 anos atrás, ou realmente 2 anos, dependendo de quando esse vídeo sair, esse fan-mangá num site conhecido como Flip-Through, o qual eu nem sabia da existência até eu e o Kirino termos decidido fazer esse vídeo. Vamos ler a sinopse. Numa época ancestral onde o mundo espiritual e humano coexistem, uma garota misteriosa é abandonada numa densa floresta, encontrada por um terrível assassino, que em sua juventude ceifou a vida de numerosos Quincy's e Shinigamis. A vida de uma garota se entrelaça com um homem atormentado. Olha, me parece meio confuso, mas tem potencial, vamos dar uma olhada. Começamos em uma escola na cidade de Karakura, onde nossa protagonista Carolina Shinjitsu, de 17 anos, está entrando no 2º ano do ensino médio e ressaltando como odeia estar em uma nova escola. Já de cara percebemos o que parece ser um self-insert na forma de uma nipo brasileira, mas talvez eu apenas esteja traumatizado com essas questões. A grande questão é que a autora aparenta não saber como funcionam as escolas no Japão. Observem essa sala. Esse nível de bagunça é algo que você veria numa sala média do Brasil e não num país que preza tanto por disciplina. Fora que até esse jeito do garoto mandando ela baixar a cabeça pra copiar o que tá no quadro me incomoda. Esse é o tipo de comentário que eu recebia quando eu tava na escola, mas definitivamente não veríamos algo assim no Japão. Quando a aula acaba, nossa protagonista é confrontada pela Karin Kurosaki, uma das irmãs mais novas do Ichigo, pra quem não sabe. Acontece que o diálogo aqui é meio besta, porque quando a Karin confronta a Carolina por suspeitar sem muito motivo que ela é uma Shinigami, fica só nesse joguinho manjado de "Ai, eu não sei do que você está falando", mas acaba que não dura muito tempo, já que ela só sai vazada. Somos levados então à mansão Dagon no dia seguinte ao 12h15. A Shinjitsu tá dormindo quando chegam algumas mensagens no celular dela, questionando onde ela está e que ele precisa vê-la logo. A garota então fala: "Peraí, como assim? Como ele sabe que eu já cheguei em casa?" E para você que tá se perguntando quem tá mandando mensagem para ela, bom, eu sinto te dizer, mas não é muito bem explicado não, tá? Então até eu aqui tô meio que no escuro. Seguimos então para encontrar um personagem novo, que é meio que um mordomo barra irmão menor ali, que é pra ser um alívio cômico,
que não terminou o suco dela, não tá o suco pronto. Não sei que piada é essa com suco. Pois realmente, o garoto está mamando no suco. Enquanto isso tudo acontece, ela se questiona do porquê a Karin sentiu uma pressão espiritual nela. Como é que a Karin sabe o que é um Shinigami? Fica aquele questãozinho daquele mistério, né? A cena então passa um pouquinho mais pra frente, tem uns diálogos ali entre os dois, e ela finalmente encontra o seu mestre, que sinceramente eu queria saber também qual era o nome dele, porque em nenhum momento o nome desse personagem é falado, e eu não sei se ele é pra ser alguém conhecido, que eu só não tô reconhecendo, mas sério mesmo, eu não sei quem é esse personagem, cara. Pra mim não faz o menor sentido. Tem até uns quadros que de lado ele parece o Aizen, em outro ele parece o Fushiguro do Jujutsu, enfim, não dá pra saber quem é esse cara não. Então eles conversam um pouco, ele pergunta como é que foi na escola, por que ela tá, né, com aquela cara. Ela disse que não foi nada demais, que foi um dia normal, e ele disse que se fosse um dia normal ela não estaria com essa cara. O nosso querido mordominho chega de novo falando que o suco tá pronto, só que ela toma um suco de lata. O quê? Né? Então assim, como é que assim tá pronto, né? Era só pegar na geladeira e trazer. Se ele tinha preparado um suco pra ela, tecnicamente teria que ser num copo, numa jarra. Enfim, eles conversam mais um pouco e então ela finalmente revela que ela tá estranha porque uma garota sentiu a pressão espiritual e questionou se ela era uma Shinigami. E aí o mestre dela fica todo em choque, né? Tipo, o quê? O quê? E, final das contas, a gente não soube nada porque a história morreu nesse primeiro capítulo. Aí só tem um capítulo e assim encerra-se Shadows from the Past. E sinceramente, tem alguns momentinhos engraçados, mas eu acho que o que é mais esquisito nesse fan-mangá, ou fanfic, né? Eu chamo de fan-mangá porque é um fan-mangazinho mesmo. E o Zeta também, vocês também vão chamar de fan-mangás, eu acho, né? Que é o seguinte, esse fan-mangá meio que ele introduz algumas coisas e tal, assim, ele mantém essa temática, né, de Bleach, mas sinceramente não parece muito que é Bleach isso, sabe? Parece uma historinha que podia ser uma história original, sem ter a Karin, sem ter o elemento Shinigami, podiam ser personagens completamente novos, mas enfim, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse fan-mangá. Bom, pra finalizarmos esse mangá, preciso falar também de algumas questões técnicas. Falando como um leigo em relação à arte, eu não acho que a autora desenha necessariamente mal. Se ela praticasse um pouco mais, teríamos um resultado mais decente. O maior problema é quando você nota que a OC dela claramente não foi feita no mesmo traço do cubo na maioria dos quadros. Isso gera uma inconsistência bizarra, principalmente em cenas onde ela interage com a Karin. Isso só é resolvido quando todos os personagens são desenhados no mesmo traço da autora. Mas isso traz outra questão. Se eu mostrasse qualquer página sem a Karin pra você e dissesse que se trata de uma história de Bleach, você acreditaria? Também é necessário reforçar como a sinopse não tem nada a ver com o que acabamos de ler. Absolutamente nada. Acaba que fica parecendo só uma história de adolescente meio genérica. Embora a autora realmente quisesse que isso fosse um produto oficial da franquia. Enquanto líamos esse fan-mangá, foi um consenso entre a gente que ele só ganharia uma nota modesta porque ele simplesmente não teve tempo de ser ruim. É difícil ter uma ideia 100% concreta de como as coisas iriam se desenrolar só com um capítulo, mas eu particularmente acho que as coisas não iam caminhar para uma boa direção. Minha nota é 5,7 de 10. Bom, pessoal, a minha nota vai ser bem parecida com a do Zeta, porque, sinceramente, esse fan-mangá, ele não consegue fazer nada especial a ponto de ser reconhecido como bom ou deixar um impacto no público, mas ele também não consegue fazer nada de ruim a ponto de, sabe, ser terrível ou algo do gênero. Ele realmente não consegue fazer nada, ele não tem nem tempo pra isso, sabe? É meio que uma história perdida ao vento. Então, pra mim, é uma nota sólida 5. Não é horrível, não é a coisa mais péssima do universo. Só que, assim, sinceramente, é algo que eu acho que não vale a pena a leitura de quem não conhece, não. Então, pessoal, Zeta aqui do futuro, né, da edição, pra esclarecer algumas coisinhas sobre esse fan-mangá de agora. Acontece que eu e o Kirino, a gente leu esse fan-mangá já tem alguns meses, né, a gente fez isso rapidinho, né, pra fazer o roteiro e tudo, lá no site, que ele estava originalmente hospedado. O grande problema é que durante a edição desse vídeo eu percebi que o site caiu. Eu não sei se eles estão passando por problemas no servidor que até agora não resolveram, ou se eles só encerraram por definitivo as atividades do site, por ele ser um site bem obscuro e que eu acho que ninguém usava com frequência, né? Então, basicamente, eu e um amigo meu que provavelmente ele tá vendo esse vídeo, né, o Yuri, um salve aí pro Yuri, a gente ficou mais de 1 hora em caos, só, tipo, usando o Wayback Machine pra tentar recuperar o máximo possível de páginas que a gente pudesse. Só que a gente infelizmente não conseguiu recuperar todas as páginas do fan-mangá, né? Então vai ficar faltando muita coisa aí visualmente falando. Então eu peço paciência. Eu vou tentar colocar algumas imagens pra representar, tipo, as páginas que ficaram faltando. Mas eu também peço que vocês usem um pouco da imaginação enquanto a narração. Mas é isso. É paia quando isso acontece. Mais uma vez, Zeta e Kirino descobrindo sites novos só pra trazer conteúdo pro YouTube. Deixa o like aí, na moral. No site conhecido apenas como The Otaku, em 2 de abril de 2010, ou 4 de fevereiro de 2010, sei lá, eu não entendo a pira do americano de ficar trocando a ordem do dia e do mês. A artista conhecida como Art Girl publicou o fan-mangá Dazzling Star,
ou Estrela Deslumbrante numa tradução livre. Independente da capa não ter causado as melhores impressões, na verdade é melhor ter medo mesmo do que vai vir a seguir. Vamos ler a sinopse. Hoshiko Kirk, uma estudante do ensino médio que consegue ver fantasmas e não se lembra de nada do ano anterior, está se mudando dos Estados Unidos para morar com seus parentes em Karakura, no Japão. No primeiro dia em que se muda, ela presencia Ichigo Kurosaki lutando contra Hollows. Hoshiko encontra o distintivo de combate de Ichigo e, ao tocá-lo, seu espírito é expelido de seu corpo, revelando que ela é uma Shinigami substituta. Sua memória perdida e seus poderes estão ligados a uma profecia que deixa toda a Soul Society em alerta. Ichigo e seus amigos ajudam Hoshiko a desvendar o mistério, e a resposta é chocante. Só uma dica pra vocês aí que vivem comentando no meu canal dizendo que querem escrever histórias. Não digam na sinopse que sua história tem uma reviravolta, você tá literalmente estragando a experiência do leitor. O prólogo já começa com nossa protagonista caída no chão, quando aparece um Hollow vindo atacá-la, e a gente não tem muita ideia do que está acontecendo nesse prólogo, e daí a gente já corta pro primeiro capítulo, porque sim, acho que esse é o prólogo mais curto e com menos contexto da história, né? A gente não faz nem ideia do que vai ser isso. E bom, a história começa e nós temos uma aeromoça avisando que o voo daqui a pouco vai pousar. Estamos chegando cada vez mais perto do aeroporto de Karakura, chega ali de 25 minutos para a chegada. Nossa protagonista então já mostra que ela é uma Shinigami e ela tem lá o PGzinho dela estilizado com uma brabuleta. É isso mesmo, será que essa menina é prima da Rukia? Bom, vamos descobrir, né? Ela disse que não, sabe, não faz o estilo dela ficar carregando aquele negócio, mas que por algum motivo ele passa uma energia estranha pra ela. Em seguida chegou uma mensagem do personagem chamado Dan, e ele fala: e aí, já chegou no Japão? Então ela já fica nervosa porque ele chamou ela de Hou, né, como uma espécie de apelido. E esse Hou, se fosse ali em inglês, daria pra você levar pra um outro lado, né, uma palavra até ofensiva. Mas daqui a pouco vocês vão entender que isso aí é o apelido dela, porque o nome dela é Hoshiko Kirk, que é uma garota de 15 anos que está voltando da América pro Japão para poder morar com a avó dela e seus primos, né, Obasan, como ela mesma chama. E ela usa até uma jaquetinha que tem um H nas costas, meio que já entregando, realmente era tudo relacionado ao nome dela. Em seguida, ao chegar no aeroporto, nós vemos que os primos dela estão lá esperando com uma placa gigante e estranha demais, cara, o jeito como esse mangá é desenhado. Eu acho que é o maior problema dele, esse estilozinho da gráfico que a autora usa para desenhar, cara, é muito estranho. A proporção é esquisita, só que assim, dá pra dizer que realmente ela aprendeu com o Tite Kubo, porque os cenários são bem vazios, então ela realmente pegou isso aí do Mestre Kubo. Ela não pegou as habilidades mesmo de desenho. E a prima dela, que tá no local esperando, é literalmente igual a Kagome do Inuyasha, tipo, não tem como. Ela é idêntica. E aí a gente tem uma ceninha de humor, onde a menina sai e o cartaz cai por cima do primo dela. É uma cena engraçada? Bom, provavelmente para algumas pessoas é. Mas não faz muito sentido, já que é só um cartaz de cartolina, sabe? Não tem como isso aí ter peso pra cair em cima dele, não é tipo um outdoor ou algo do gênero. Mas enfim, fica aí a piadinha da chegada dela. E a gente já vê quais são as personalidades. A prima dela é mais assertiva e durona, enquanto o primo é o bobão engraçado da história, né? Que é um menino bom, mas que no final das contas é o paspalhão que tá lá só pra ser o alívio cômico mesmo. Então nisso ela fala, né, que ela vai voltar agora pra casa da avó, quando a garota sente um pressentimento ruim, como se ela tivesse sentido uma energia ou algo do gênero, né? Ela fica pensando, será que isso é um fantasma? Porque sim, ela consegue ver almas e espíritos porque ela é, né, um Shinigami, apesar da nossa protagonista ainda não entender muito bem que ela é isso, porque por algum motivo ela tá com algo ali nas memórias dela. Ao conversar um pouco, ela mostra qual é a bagagem dela, e aqui a gente vê que ela levou a sério demais isso do Tite Kubo não fazer cenário, muita coisa assim, né? Porque, mano, a bagagem da menina é literalmente umas caixas de papelão, não tem uma bolsa, uma mochila, uma mala, nem uma mala de rodinha, tá ligado? E aí cabe tudo, claro, ao primo bobinho dela pra levar a bagagem das garotas. Nisso, os três estão conversando quando tem um homem mascarado ali de capuz os observando. E aí nós não temos uma certeza muito bem de se é o cara ou se é a garota que estão cantando uma música de fundo. Não dá pra saber se quem é que tá cantando, se é a garota ou se é o esquisito que tá observando ela. E o mascarado então a observa um pouco mais enquanto ela conversa com a prima, sem sentir a presença dele. A gente já consegue ver que ele tem um olho ali diferente. Será que esse cara vai ser o grande vilão? Será que esse cara é outro Shinigami? Eu não entendi muito bem o que aconteceu depois. Jurava que o encapuzado só aparecia em um quadro, mas dando uma revisada no mangá pra escrever o roteiro, eu percebi que aparentemente tinha surgido um arranca que o obrigou a sumir. Não seria um fã-mangá digno de aparecer nesse canal se não tivesse essas coisas acontecendo do nada e sem explicação alguma. Vamos então pra Sociedade das Almas, onde esse cara chamado Akon, que mais parece ter saído de Yu Yu Hakusho, está recebendo uma mensagem da NASS, que é basicamente a sigla para North America Soul Society, ou Sociedade das Almas da América do Norte. Ok, acho que agora a história ganhou um pouco de potencial. Potencial?
potencial! A moça aí explica pro Akon que a missão deles no momento é vigiar a protagonista. É explicado que ela é uma Shinigami substituta, mas que acabou perdendo a memória misteriosamente durante um incidente no Central Park. Apesar disso, ela ainda preserva os poderes e habilidades naturais dos Shinigamis. Então eles não só precisam evitar que algo ruim aconteça por ela não ter 100% de consciência dos poderes, como também planejam usar ela como chave para investigar recentes acontecimentos semelhantes. A explicação é interessante e admito que até que é um bom artifício de roteiro para que essas loucuras aconteçam. Só não se empolguem muito, já que não é porque uma história tem uma ideia interessante que automaticamente teremos Carlos Drummond de Andrade 2. Os fã-mangás de Dragon Ball já nos provaram isso inúmeras vezes. Agora uma coisa esquisita. As meninas estavam em um cemitério e a nossa protagonista obviamente acaba vendo um monte de fantasma, enquanto sua prima não. Eu iria comentar sobre o quão estranho é essa menina quase não ter reação alguma ao perceber que a prima está claramente assustada por estar vendo algo que ela não está vendo. Mas francamente estou mais chocado com o fato dela ter escolhido um cemitério como ponto de encontro com a avó. Parece até que estão planejando acabar com a véia. Depois disso só rola uma cena engraçadinha do povo aí comemorando o aniversário da protagonista fora de data. Mas ela acaba se sentindo muito mal após ter uns flashbacks e decidir ir pro quarto. A questão é que a Rancor de antes começa a cantar uma canção que a hipnotiza, a fazendo sair na rua igual uma sonâmbula. E então Ichigo e Hulk aparecem, pois detectaram a Rancor de nível Hollow. Tudo bem, eu sei que nesse momento já deve ter alguns desmiolados do Power Scaling vindo me explicar isso nos comentários, mas eu acho meio esquisito falar um Rancor nível Hollow, sendo que tecnicamente um Rancor é a evolução de um Hollow. Se for mesmo o caso, acho que não precisava de uma grande urgência a respeito. Afinal, 3 tapão já seria o suficiente para colocar fora de combate. Nossa protagonista é tirada do transe ao tropeçar em uma rachadura no asfalto. Tem certeza que essa história não se passa no Brasil? Ela acaba encontrando Ichigo e Hulk confrontando a Rancor, mas o diálogo é o que você esperaria, tirando o detalhe que quase falaram o nome do mangá aqui. Inevitavelmente eles começam a lutar, com a Rancor disparando um Zero na direção do Ichigo, mas acaba errando e quase acerta a protagonista, que desvia por impulso. O que fode completamente essa cena é que a protagonista estava do lado dos malucos, e não atrás deles para estar na rota de colisão do feixe de energia. Ou seja, além de ser vesga, essa Rancor possui a grande capacidade de dar tiro em curva. Me lembra até mesmo as balas do revólver do João Amorim em Django Bravo. Ichigo é miseravelmente colocado fora de combate, até que a protagonista simplesmente começa a ter uns flashes de memória, e usa o dispositivo lá para assumir sua forma de Shinigami, numa cena sem impacto algum, tanto narrativo quanto visual. A Roshiko finalmente assume sua forma de Shinigami, e assim temos algumas ceninhas de comédia com ela em choque, né, vendo seu corpo inanimado caído no chão, e a sua alma agora em forma de ceifadora de almas. Ela agora assume sua forma de Shinigami, finalmente pode participar da luta ao lado de Ichigo e Rukia. A Rukia então nota que tem uma estranha criatura se aproximando delas, uma espécie de quimera Hollow. E eu confesso que eu achei esse conceito, né, de um Hollow híbrido ali, um Hollow quimera mesmo, bem interessante. Contudo, aqui começam a aparecer alguns problemas que são bem expressivos no mangá, que antes eram notáveis, mas não incomodavam tanto, mas agora já fica meio esquisito para a experiência. Que é o seguinte, aqui nós temos um grande problema de proporcionalidade. A autora não entende muito bem de proporção, e você vai ver em algumas cenas, como essa da batalha agora, que o Hollow parece gigantesco, contudo na cena seguinte ele vai diminuindo de tamanho a cada quadro, tanto que quando a Rukia dá uma espadada nele, o golpe mostra que, na verdade, o que antes parecia um dinossauro para uma pessoa, tá mais para um urso para uma pessoa. Ainda é uma coisa que tem uma diferença de tamanho, mas não é nada tão gritante assim. Nisso, ela manda a Roshiko ir embora e encontrar o Ichigo, dando a entender que eles estão super longe, né, um dos outros. E aí ela vai lá e carrega o corpo inanimado dela para longe da luta. A Hulk então se prepara para poder derrotar a Quimera, né, e usar sua Bankai contra ela. Só que nisso a Quimera se livra da sua cauda, liberando a cauda igual uma serpente. Enquanto ela libera a serpente para poder ir atrás da Roshiko, a Roshiko vai carregando o seu corpinho e dando a entender que realmente ela tá longe do Ichigo, né? Guarda essa informação, parece que o Ichigo tá muito longe. Nisso ela acaba soltando o corpo porque ela pensa que é uma cobra que tá próxima dela, mas na verdade não é uma cobra não, é parte daquele Hollow Quimera que se separou. Assim ela saca sua Zanpakuto e mata a serpente. Após a final dessa lutinha, a gente tem o Ichigo enfrentando o que aparece ser a vilã principal. Ela faz algumas piadas, né, com o nome do Ichigo, porque o nome dele literalmente significa morango, então ela faz ali algumas piadas com ele. Então ela fala assim, fale com a mão Strawberry, fale com a mão morango, que é aquela frase que tem, né, no Exterminador do Futuro, talk to the hand, que o Arnold fala. Talk to the hand. E aí o Ichigo usa o Getsuga Tensho para atacar ela. E nisso ela fica nervosa porque ao bloquear o ataque do Ichigo, ela quebra uma unha e ela dá aquele showzinho, né, para poder fazer as piadocas que a nossa querida autora sempre faz. E aí a garota aparece para ajudar o Ichigo, usando uma técnica que eu ainda não sei dizer se é a Bankai ou a Shikai dela ou o que é, mas ela usa uma técnica contra a vilã e rapidamente ali ela e o Ichigo então se aliam, né, para poder lutar contra a garota. Só que aí também o ataque dela é desviado e acaba quebrando a máscara de Hollow do Ichigo. Ele fica sem a máscara, coitado.
E em seguida a gente vê que as duas já se conhecem. A Roshiko tem alguma memória dessa vilã, mas ela ainda não consegue saber quem ela é. E claramente a vilã reconhece a Roshiko porque ela pergunta: e aí, garota, ainda lembra de mim? E aí então ela começa a sentir algumas dores de cabeça ali, como se fossem as memórias tentando voltar. E acontece o que eu falei, que a questão do sistema de distância aqui desse fã-mangá não faz lá muito sentido, porque o Urahara e a Rukia simplesmente viram a esquina e já estão no meio da luta. Aí você me pergunta onde é que o Urahara veio e como a Rukia chegou tão rápido onde o Ichigo tá, já que ela falou pra Roshiko procurar o Ichigo e, tipo, como se ela tivesse sem noção de onde tá o Ichigo, procura, acha ele logo. Mas, enfim, né, como eu falei, proporção e distância não são os fortes desse fã-mangá. O Urahara então conversa com os três, né, pergunta quem é essa garota estranha, e ela fala que e ele fala que não faz ideia de quem é essa vilã, né? Só que fica ali um tomzinho de mistério com a sombra no rosto do Urahara, dando a entender que talvez o Urahara saiba sim quem é, mas como já é de praxe do personagem, ele segurou a informação pra contar depois. O capítulo então se encerra com duas páginas fillers, antes do próximo capítulo, que mostra como foi a luta para pessoas normais que estavam observando, que é que nem uma luta entre usuários de stand para pessoas normais. Para quem passa na rua, são dois malucos se encarando e fazendo pose, enquanto para quem tem stand, vê os dois stands se degladiando. Aqui é a mesma coisa com os Shinigamis. Aí tem a ficha também da Roshiko, falando o nome dela, a idade, só que eu não sei se foi o scan do site ou se a qualidade mesmo do mangá era baixa desde sempre, porque, mano, tá literalmente ilegível. Só o que eu consigo ver é que ela tem 15 anos e tem o tipo sanguíneo de AB, mas se é positivo, negativo, triplicídio, não faço ideia. O capítulo 2 então se inicia com algumas páginas coloridas de um pesadelo dela, com uma criatura que lembra bastante aquele Hollow Chimera, né, com duas cabeças, pedindo ajuda pra ela, falando pra garota os levar para a luz, né, como Hollows mesmo, pedindo pra terem seu sofrimento aliviado e suas almas mandadas embora. E nisso o capítulo 2 começa, o capítulo 2 as estrelas que vêm do lago. A Roshiko então acorda gritando depois desse pesadelo, e ela começa a pensar que talvez tudo aquilo que ela viu, né, os ceifadores de alma, o Ichigo, a Rukia, o Urahara, tudo aquilo ali fez parte de um pesadelo dela, e que não foi nenhum tipo de experiência real. É aí que ela vê que os seus primos estão dormindo em seu quarto, e quando ela questiona eles do porquê eles estão próximos ali, estão dormindo dentro do quarto dela, ao invés de dormir no quarto deles, eles falam que é porque eles estão com medo, porque a Roshiko simplesmente sumiu na outra noite e voltou falando coisas estranhas. Então estão meio que pensando ali, não vamos ficar no quarto dela porque a prima ficou maluca. Então nós temos mais algumas ceninhas de comédia enquanto eles conversam, e a véia, né, a avó dela tá treinando na sala, e nessa cena aqui tem mais uns problemas de proporção, porque a velha parecia pequena, né, nas outras cenas que ela apareceu no capítulo 1, e aqui ela tá toda esticada, estranha, se alongando, e, mano, tem umas cenas aí que parece até coisa de terror, mano. A Roshiko então veste um uniforme que é igual ao do pessoal mesmo da escola do Ichigo, só que por algum motivo a prima dela sempre usa roupa igual a da Kagome, né? do Inuyasha, como eu falei. Elas não usam o mesmo uniforme. Eu não sei se é porque elas não vão para a mesma escola, ou se é porque elas são de turmas diferentes, sei lá, né? Aí a gente vê então um gato preto no colo da avó dela. Bom, esse gato preto, eu já posso dizer pra vocês que podemos suspeitar que é alguém, não é mesmo? Depois de mais cenas de comédia que são inofensivas demais pra eu me importar, os primos vão juntos pra escola. Mas claro que os deuses do roteiro iriam colocar convenientemente o Ichigo e a Rukia pra aparecer logo na esquina. Parece até que Karakura é cidade do interior, todo mundo se conhece e tudo é perto. E o melhor também é o primo dela achando que ela ficou maluca, já que obviamente aqueles dois estudam na mesma escola que eles. Então não parecia um absurdo os encontrar na rua. Mas assim, rapaziada, eu sei que a personagem tá sem memória e tudo, mas ela é tão escandalosa em suas atitudes que isso a impede de ser sutil em algum nível. Ela poderia ao menos ter arrumado uma desculpa pra eles terem saído do alcance da dupla, e depois perguntado pacificamente a respeito. Desse jeito ela só vai atrair cada vez mais atenção indesejada, algo que ela definitivamente não precisa agora que está recuperando as memórias. E o mais bizarro agora é que no primeiro dia de aula, o diretor coloca a menina em cima de um palco para apresentar ela a todos os alunos da escola. Não sou especialista em cultura japonesa, mas não era mais adequado apresentar ela só para a sala em específico que ela estuda? Assim ficou só aparecendo a autora querendo escrever uma Mary Sue que é adorada por todos. Eu vou me abster de falar dessa tal de Mimi, aparentemente dando em cima da protagonista, mas é difícil dizer se esse é realmente o caso, ou se essa menina apenas tem aquela síndrome de menina insuportável, que acha que o mundo gira em torno dela, e que todo mundo tá sempre tentando dar em cima dela. Mas essa tal Mimi não é mais relevante no resto da história. Ela só aparece pra cuspir diálogo expositivo, e pra fazer a clássica piadinha da protagonista estar apaixonada pelo rapaz bonito. Isso aqui que vou falar agora não é exatamente um defeito do fã-mangá, é apenas um questionamento genuíno que tenho em relação a Bleach. Tá certo que personagens como a Rukia e o Hitsugaya poderiam facilmente se passar por adolescentes em idade escolar, mas e a Hangiko? Sério mesmo que ninguém acha estranho uma tiazona com uniforme escolar no meio de um monte de adolescente? Fica aí meu questionamento. E eu não estava exagerando quando eu disse que a Mimi era a senhora roteiro, porque pelo amor de Deus, olha o tamanho desses balões de fala, e tudo isso é só literalmente descrevendo o elenco de Bleach pra protagonista. Na moral, a gente merece seu like só pelo esforço, né? Cara, essa cena de agora é muito bizarra.
Ichigo e Rukia recebem um chamado de um Hollow nas proximidades e precisam agir. Até aí tudo normal. Só que os desgraçados trocam de corpo na frente de pelo menos 2 pessoas. E é uma área aberta assim, cara, que qualquer um pode ver, véi. Sério que não pensaram no detalhe de 2 adolescentes desmaiando e acordando logo em seguida falando com algo invisível? Ninguém nessa história sabe o significado da palavra sutileza. Minha nossa senhora. E então o Ichigo enfim sai pra caçar o Hollow com esses desenhos maravilhosos. A luta do Ichigo com o Hollow finalmente se encerra e ele salva o garoto facilmente. Então ele começa a fazer drama chorando e agradecendo por ter sido salvo, e ao mesmo tempo ainda acha tempo pra dar em cima da Rukia, falando que ela parece um anjo que foi mandada pra salvá-lo, e ele preferia que tivesse sido ela ao invés do Ichigo. O Ichigo fica todo brabinho, e com isso a gente vê que a criadora, né, do fã-mangá, ela provavelmente era uma das pessoas que shippa, né, a Rukia com o Ichigo. E aí a Rukia fica dizendo, por que você nunca me chamou de anjo antes? E fica tendo uma ceninha cômica entre os dois, e nisso o Urahara aparece atrás da Roshiko, que estava espionando o Ichigo e a Rukia enquanto eles lutavam. Nisso ele revela o que a gente falou no começo desse fã-mangá, que com certeza o Urahara sabia de alguma coisa e não estava revelando pra gente. E o Urahara revela que ele sabia que ela era uma ceifadora de almas, só que a Roshiko teve suas memórias apagadas por algum motivo. É nessa cena que começa a apitar, né, o distintivo de Shinigami dela, e ela descobre o que era aquele negócio estranho que ela carregava esse tempo todo. Já que as memórias dela ainda não voltaram completamente, ela meio que decide jogar fora ali o distintivo dela, falando que ela não quer mais saber daquela gente estranha e ela só quer uma vida normal. E falando em vida normal, agora vem várias páginas meio que bem que, sabe, do desafio tente não dizer foda-se, porque só vem agora romancezinho escolar. Basicamente o Asano dando em cima da Roshiko pelas próximas 5 ou 6 páginas, meio que não muda nada, feijoada. Nisso o Léo aparece para poder estar questionando a Roshiko quanto a essa questão dela tá meio esquisita com todo mundo e tal. E todo o discurso dele basicamente é sobre como ela merece ser, ela não merece não, né? Ela deve ser vigiada porque ela é uma garota que não pode ficar sozinha. Aí ele começa a dar um discurso sobre ela não ir para danceterias, boates, essas coisas, e ela dá um chiliquezinho ali enquanto 2 figuras misteriosas a observam. E essas 2 figuras misteriosas a atacam e se revelam como sendo ceifadores de almas também. E os 2 são ceifadores de almas da mesma Soul Society que ela, da Soul Society chamada Cibola. E aí acaba o capítulo 2. Inclusive, é engraçado que a Roshiko ela é separada do corpo dela, né? Coloca a pílula dentro do corpo dela para o corpo dela ficar animado e o corpinho dela vai embora, enquanto os 2 falam que vão levar ela de volta para a unidade Cibola. E assim acaba o capítulo 2. Ao encerrar o capítulo 2, a gente tem mais algumas paginazinhas filler ali coloridas, só de humor mesmo, mas que no final das contas acaba não explicando muita coisa. E pra ser sincero, a minha nota pra esse fã-mangá é bem parecida com o anterior, também uma nota 5, só que esse aqui é por um motivo diferente. Esse fã-mangá não é necessariamente ruim pra mim, eu não acho que ele foi uma história péssima. O maior problema dele, eu creio que é a tentativa de ser Bleach demais, ao mesmo tempo que querendo ser diferente demais. O que eu quero dizer com isso? Por mais estranho que essa minha opinião ficou, né? Por mais que fala que vai ser uma Soul Society de outro lugar e não sei o que, meio que isso aqui parece um filler só de Bleach, sabe? Um episódio filler focado nessa Roshiko. Meio que o fato dela ter demora muito pra você saber mais o que é essa Cibola, essa Soul Society de fora e tal. Você meio que não tem muita coisa pra desenvolver. Meio que muda nada feijoada tudo que é apresentado aqui, até porque a história morreu no capítulo 2. A história morre nesse capítulo e não dá em nada feijoada. Então acho que o problema é esse, né? Acaba antes de poder se desenvolver. Que ele tenta demais ser Bleach, só que ao mesmo tempo parece só um filler, porque é cheio de coisinha de comédia, comédiazinha romântica, tal, de ficar fazendo aquela comédiazinha colegial, e no final das contas não dá em nada. E eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas não é bom quando for mangá, tenta se manter fiel à obra. Isso é, mas só que o que eu falei que tenta se manter demais sendo Bleach é porque os personagens novos meio que não mudam tanta coisa, sabe? Tipo, a vilã, meio que todo capítulo você vê esperando a Rukia e o Ichigo aparecerem, o Urahara aparecer. Você não liga pros personagens novos. Então você vai fazer um fã-mangá com personagens novos que ninguém se importa? Não era melhor você só fazer um fã-mangá sobre o Ichigo e a Rukia? Sei lá, na minha opinião é meio que isso. Então pra mim é uma nota 5. Fácil, mas de longe é o pior que a gente vai analisar hoje. A minha opinião final sobre esse fã-mangá é bem parecida com a do Quirino. Mesmo tendo apenas 2 capítulos, a história conseguiu apresentar alguns conceitos mais originais e interessantes do que a primeira história. A ideia de uma divisão americana da Sociedade das Almas me deixou genuinamente curioso, assim como também gostei do design dos Hollows e o conceito de uma Shinigami substituta sem memórias e, por consequência, sem o pleno controle de seus poderes, me parece um bom gatilho para atenção, apesar da execução ter sido meio merda. O que mais lasca tudo é justamente por ser uma história que perde tempo demais tentando emular um humor / escrita japonesa. Isso gerou algumas linhas de diálogo meio cringe. Outra coisa a se notar são os erros de inglês espalhados por todo lugar,
e algumas escolhas questionáveis de palavras em algumas cenas. A protagonista também não é nenhum primor de escrita. Ela é tão esquecível que eu sequer lembro o nome dela enquanto escrevo isso. Tenho a impressão que era pra ela ser um self-insert como na história anterior, mas além de eu não poder provar, não houve tempo de exibir mais alguma pataquada vinda dela. A arte é de longe o menor dos problemas, pois apesar de coisas como ausência de cenários e problemas de proporção e geografia, ela é muito primária. Dava pra ver que se a autora continuasse, ela poderia evoluir muito o traço. Se bem que a essas alturas ela já deve estar casada, com filhos e sequer se lembra desse negócio. Nota 5,1 de 10. Esse aqui é um pequeno roubo na lista. Como falamos na introdução, é bem difícil encontrar fanmangás de Bleach, então para que a gente conseguisse falar de pelo menos umas 4 coisas, optamos por pegar pelo menos uma fanfic escrita para complementar. Estávamos sendo até que bem generosos com as outras histórias, mas não podemos dizer o mesmo dessa aqui. Rukia, a Shinigami que virou Hollow. Essa aqui foi escrita por uma moça chamada Daiane de Manaus, e espero que meus inscritos de Manaus não se sintam ofendidos caso eu acabe perdendo um pouco a linha aqui. Vamos ler a sinopse. A história se passa depois da derrota de Aizen. Quando todos achavam que estavam livres de seus planos, Aizen já tinha planejado um experimento Hollow. O que ninguém esperava era quem poderia virar sua cobaia desse terrível experimento, a pequena Shinigami Rukia Kuchiki. O primeiro capítulo já começa nos dando uns 500 tapas na cara. O primeiro parágrafo dá início à história contando sobre como Aizen é maligno e criou vários planos com antecedência em caso de emergência. Até então nada que fosse considerado absurdo. Só que a autora atingiu o ápice da redundância, pois a gente lê seguidamente várias e várias frases que no fim só falam a mesma coisa. Aizen é malvado e está fazendo vários planos. A coisa mais relevante é que aparentemente Aizen mandou Gin implantar um literal Hollow dentro da Rukia, quando ela ainda era uma criança, e esse Hollow só ia se ativar quando ela estivesse à beira da morte, o que já não faz um caralho de sentido se você considerar que na obra ela já esteve em situações assim umas 1000 vezes e não aconteceu nada. Na próxima cena a Rukia estaria refletindo sobre os últimos 2 anos, mas é aqui que nós também percebemos que a autora não conhece o significado da palavra sutileza, assim como a outra lá, pois a primeira fala da personagem é justamente falar como ela está com saudade do cabelo de cenoura, e como deseja. Eu me pergunto se isso é saudade ou se é só fogo mesmo. O Renji então aparece. Após uma tentativa de comédia, ele informa que a Rukia precisa ir ao mundo humano para investigar um provável plano do Aizen. Pera, como assim? Quer dizer que o Aizen fugiu da prisão? Se esse é o caso, como eles falam de uma parada assim tão casualmente? Pois é, em nenhum momento é explicado como isso é possível. A história só quer que você acredite que o Aizen está livre e solto por aí, tomando água de coco nas praias de Aracaju. Outra coisa sem explicação é que o Ichigo não pode saber da investigação. Mas por que exatamente? Vou te dizer por quê. Precisamos construir uma tensão para que a Nanika aí não encontre seu amado. E meio que o segundo capítulo é só baseado nisso mesmo, já que se trata da Rukia tentando evitar o Ichigo, enquanto vai se encontrar com Urahara para fazer sua reunião ultra hiper mega importante, que é só pra falar que o Ichigo é um híbrido de 500 raças. Mas em meio a isso é só dialogozinho da Rukia ficando toda boba sempre que alguém cita o Ichigo. Isso só piora quando a Rukia enfim se encontra com Orihime, e ao ficar sabendo que ela e o cara lá tiveram um caso, ela sai desesperada com dor no coração. Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola. O que eu fico mais abismado é que não só o Aizen estava preso esse tempo todo, o que é meio estranho porque se estavam investigando algo sobre o Aizen, parecia muito que ele estava solta fazendo caos, e a outra coisa é, o Hollow da Rukia só não ia despertar à beira da morte porque ele está despertando quando ela está sofrendo por amor. De qualquer forma, ela sozinha, já que o Hollow assumindo o controle de seu corpo, conseguiu invadir a Sociedade das Almas, acabar com vários soldados e liberar o Aizen. Tenho a impressão de que o Yurabara teve mais dificuldade que isso. Enquanto na Terra, o Ichigo só fica panguando por aí igual um donzelo apaixonado. E eu nunca pensei que chegaria a esse ponto no canal, mas pela primeira vez na história daqui, depois de passarmos por capítulos onde nada acontece, nós temos uma cena de atos libidinosos entre Ichigo e Rukia. Eu nem posso narrar ou mostrar aqui, então façam um favor a si mesmos e não usem a imaginação, seus pervertidos. Bom pessoal, agora é hora de entrar no pesadelo limpa-trilhos da minha vida, porque de todas as fanfics e fanmangás que a gente vai analisar hoje, essa pra mim é a pior. E desde já eu quero aproveitar o início do vídeo, continuando aqui logo após o que o Zeta falou, antes da gente entrar no capítulo 6, eu quero fazer um brinde aos inteligentes e o meu desprezo aos burros, porque a pessoa, né, que escreveu essa fanfic aí,
simplesmente hospedou a fanfic em um site só, não tem mais em lugar nenhum da internet, e você tem que criar conta lá, é um negócio chato do cacete pra tu criar, tu cria a conta, do nada a conta desconecta sozinha. Eu, pra fazer a minha parte aqui do vídeo, tive que ficar entrando e sair do site várias vezes pra conseguir ler. Horrível, horrível, horrível. Nem pra botar em algum outro lugar, não colocou. E outra coisa também, vocês vão ver cada vez mais a cada capítulo que passar, eu vou falar de alguns capítulos aqui, e vou dar minha nota, e bicho, todos os capítulos você vê que isso aqui, se você acha que, The Boys é um self-insert do Garth Ennis, o Batman do Frank Miller, meu irmão, se você pensa que já viu um self-insert, essa porra aí é o maior self-insert que tem. A autora finge que ela é a Rukia, não a russa, a Rukia, e a gente tem que engolir o pato. Ela fez uma fanfic pra satisfazer ela mesma, e eu e o Zeto e todos vocês aqui estamos sentados na primeira fileira, admirando. Então, esse é um pesadelo limpa-trilhos da minha vida. Vamos lá, vamos entrar logo aqui no capítulo 6. A gente já abre o capítulo com uma imagem medonha da Rukia virando Hollow, e eu tenho quase certeza que essa imagem é feita em cima de alguém, né? Quem será que é? E bom, o nome do capítulo é Um Novo Chamado para a Rukia. E aos céus, eis que surge um rei à procura de vingança. Seu nome é Aizen, sempre ele. Sempre esse cara que tem que aparecer, né? Enquanto isso, na casa de Urahara, Yoruichi pergunta, cadê o idiota do Ichigo? Ele ainda não achou a Rukia? Então, Renji chega com Chad, Uryu e Orihime. Não podia dizer assim, né? Renji, Chad, Uryu e Orihime chegam. Tem que falar Renji chega com. Mas tudo bem. Depois de uma conversinha que não leva a muita coisa, onde eles estão se questionando onde é que onde é que tá o outro, a Soifong aparece e ela diz o seguinte, nós viemos aqui por causa de suspeitas do Hollow e estamos perdendo tempo. Uryu então diz, ué, então por que não chamaram? O Shed, sendo um Giga Shed, então diz, verdade, por que estamos aqui? O plano não era poupar o Ichigo sobre a chegada de Rukia? Ou seja, pelo menos nessa fanfic aqui o Shed continua lúcido, né? Pelo menos de certa forma. Eles continuam zapeando um pouquinho mais, pipipipopopó, aqui, ó. Vocês vão ver que é muito texto, meu irmão. É muito texto, e você pensa, esse texto aí vai levar a algum lugar, né? Não vai não. A parte importante vem agora, que é a seguinte. Na casa de Ichigo, o subconsciente de Rukia começa a despertar em meio ao entardecer. Ei, Shinigami, é hora de acordar. Um novo chamado de seu mestre. Você agora deve matar o Ichigo Kurosaki. Agora eu fiquei interessado. Mentira, não fiquei não. Eu só quero que isso acabe, pelo amor de Deus. Rukia, então, vê o inimaginável acontecer. Ela está sentada em cima de Ichigo, com uma mão apertando o pescoço de Ichigo, enquanto a outra mão inclinava sua Zanpakuto ao pescoço de seu amado ruivo. Tá vendo que eu falei que essa fanfic toda é só para satisfazer a autora e nós estamos na primeira fileira vendo isso? Eu não vou falar de novo não, vocês vão ter que aceitar que é isso mesmo. Mas então aparece no subconsciente da Rukia e diz, olá Shinigami, está na hora de me servir, eu sou o seu mestre e quero que você ataque o Kurosaki. Então, esse tempo todo, esse subconsciente da Rukia, esse novo chamado, esse rei, sempre foi o Aizen controlando ela. A Rukia então diz, mas o que é isso? O Ichigo diz, Rukia? E a Rukia Hollow agora diz, Ichigo, eu vim executá-lo. Mas o que está acontecendo, Rukia? Então a Rukia Hollow parte pra cima de Ichigo, assim, cortando seu braço direito. É impressionante que, tipo assim, tava com o pescoço do cara na mão, mas cortou o braço agora, né? Se desenrola uma luta bem fraquinha, né, entre os dois ali. A Orihime, o Shed e o pessoal acabam chegando no lugar, enquanto a Rukia Hollow fica dando umas risadas malignas, genéricas, que no final das contas também fica muito tosca, porque né, você tá vendo no texto, então fica aquele monte de hahaha, meu irmão, dá muita vergonha e eu não vou, vocês aí, sinto muito, não vou dar risada maligna aqui. Talvez se eu imitar o Paragon nos próximos capítulos eu dê uma risadinha maligna com a voz do Babidi, mas nesse capítulo aqui não. O capítulo ele se encerra basicamente ali com eles lutando com a Rukia Hollow, e ali uma nota final da autora, né, diz o seguinte, que enfim Rukia será confrontada pelos seus medos, trazendo a si a tristeza em seu coração. Eu não sei como que ela pode ser confrontada pelos medos, já que ela está sendo controlada, né, como se ela tivesse em uma jornada de descobrimento, ela está sendo controlada mentalmente. Mas eu não vou dizer mais nada, porque eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. O capítulo 7 então chega, já com uma imagem em péssima resolução, do Ichigo e da Rukia ali se olhando com olhares distantes, e o Ichigo tá no cemitério, né. O capítulo 7 então começa com o título de Coração Partido. Coração partido. O Ichigo grita pela Rukia e uma grande explosão ocorre em frente à casa de Ichigo. E logo Urahara aparece em meio à fumaça, ajoelhado com uma Zanpakuto em seu pescoço, prestes a atravessá-lo. Olha! Urahara então diz, deixa Ichigo, se eu morrer, vocês terão chance de descobrir tudo e poderão acabar com isso. Aí abre parênteses, gemido de dor, pra ficar claro que foi de dor. A Yoruichi então diz que o Aizen é um desgraçado, né, e chama ele pro combate, com a Soifong, como sempre, acompanhando a Yoruichi, e a Rukia Hollow fala lá que a Yoruichi não tem nível pra falar com o mestre dela, né? Mas tudo bem. Aí o Renji aparece, ele usa a Bankai dele obviamente não dá em nada, porque o Renji sempre lança a Bankai só pra ser esmagado depois, ser mogado. É que nem o Piccolo, ele sempre faz uma hora pra se lascar depois.
E aí você me diz, e aí, o que acontece nesse capítulo? Basicamente fica um troca-destroca, da Rukia vira Hollow, fica normal, vira Hollow, vira normal, vira Hollow, vira normal. Aí o Aizen se manifesta e diz que isso é muito simples, primeiro terei que matá-la outra vez. Aí a Rukia diz que vai usar a Bankai no Aizen. O Aizen diz, estarei apenas começando, minha pequena Rukia. Mais uma vez, eu não vou dizer de novo, mas vocês sabem pra que essa história toda serve, né? Continuando então ao capítulo 8, se eu partir o seu coração, irei partir a vida de Ichigo também. Isso aí é o que o Aizen diz, ou seja, o Aizen agora vai ser o empata-foderelson, né? Ele vai separar a Rukia do Ichigo para poder causar dor em ambos, né? No esconderijo de Rukia, Aizen a confronta. Pobre Rukia, você não consegue atingir um golpe sequer em mim. Cale a boca, seu desgraçado. Você vai pagar por tudo que me fez. E por ter ferido o Ichigo. Bakudou 93. Sou Katsui. Que pena, parece que terei que matar você outra vez. A Rukia dá outro grito que eu me recuso a falar, porque ela dá um grito que é Ia, como se estivesse animada, sendo que é um grito de dor, né? Então, talvez seja com aquela vozinha clássica de animes, mas eu não vou fazer. O Ichigo diz, me solta, Orihime, a Rukia corre perigo. O Urahara então diz, Ichigo, o que pensa que está fazendo? Vai bancar o herói sem uma Bankai? Não interessa, Urahara, a Rukia está correndo perigo, eu sei disso, eu sinto ela, eu sinto que ela está sofrendo. O Urahara diz então, como você vai ajudar sem poderes, Ichigo? O Ichigo então se cala, treme de raiva, porque o Urahara tem razão. Ele já não pode mais ajudar. E a Yoruichi diz que se ele tentar ir, ele só vai atrapalhar. O Ichigo então aceita o seu destino de bucha. O capítulo então se encerra com a Rukia dizendo, nosso rastro não será rompido, eu prometo isso com minha vida. Então acaba dramático, né? E agora, por fim, o capítulo 10. Por que eu digo por fim? Porque daqui a pouquinho vai começar um negócio que eu não vou explicar aqui para não dar spoiler. Não vou dar o spoiler, mas vai vir um negocinho complicado a partir do capítulo 13. E só pra vocês terem uma ideia, o nome do capítulo 13 é O Passado das Zampactos. A gente vai pro capítulo 10 agora, e eu vou deixar o capítulo 13 pra frente pro Zeta, porque eu já tô aqui quase indo pra ponta do Reginaldo pra me jogar. Não vai saber dessas porra não, essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Capítulo 10 chega então com o título Transformação Ichigo Hollow versus Rukia Hollow. Esse nome não faz muito sentido, eu acho que deveria ser Transformação, exclamação, Ichigo Hollow versus Rukia Hollow, e não Transformação Ichigo Hollow versus Rukia Hollow. Eu não sei se ela queria fazer Transformação Ichigo Hollow versus Rukia Hollow. Transformação Ichigo Hollow versus Rukia Hollow. Transformação, sei lá o que. É isso. O Ichigo chega então lançando um Getsuga Tenshou. Aí eu digo pra vocês, até um tempo atrás, até o final do capítulo passado, o Ichigo ajoelhou e falou, eu não vou. E deixou tudo na mão dos outros. Mas agora ele tá lutando com Aizen e lançando um Getsuga Tenshou nele. Aí você me pergunta, que sentido faz isso? Eu lhe digo, sentido nenhum. Aizen então diz, ora, já ativou o Bankai, Ichigo? Isso pode ser perigoso? Grandes explosões e pressão espiritual são envolvidas entre eles. E logo atrás, Rukia Hollow já está pronta para atacar Ichigo. E também todos os amigos dele. Rukia Hollow então diz, quem será que eu mato primeiro? Urahara ou essa mulher? Como se ela não soubesse quem é a Soifon. Urahara então diz, mas que droga, Rukia, nós não queremos te ferir. A Rukia diz, você tá brincando, não é? Não existe mais Rukia. Rukia está morta. O Shed diz, se você não é a Rukia, então não devo me preocupar em atingir você com toda a minha força. Aí o Shed brilha, né? Pra variar, porque o cara é um Giga Shed de verdade. Diferente dos outros personagens aqui que não estão servindo de muita coisa. Tipo, sério mesmo, tanto o Urahara quanto a Yoruichi e a Soifon não vou nem falar. Mas o Yoruichi e a Yoruichi e o Urahara, pelo amor de Deus, os caras não estão fazendo nada. Eu até chamei Yoruichi de O Yoruichi, pra vocês verem como dão corroído só fica no meu cérebro. A Soifon também lança a Bankai dela, mas isso obviamente não chega em nada e só serve pra ela ser chamada de inútil pela Rukia e mogada também. Basicamente a Rukia moga todo mundo aqui nesse capítulo, e aquilo que dizia que era a Rukia Hollow versus Ichigo Hollow, na verdade não acontece, tá? A Rukia Hollow fica enfrentando os amigos do Ichigo, e o Ichigo fica lutando com Aizen, depois a Rukia fica entrando num duelo mental entre ela mesma, e aí no final do capítulo eles dizem, agora sim, a luta entre os Hollows terá início, e os verdadeiros poderes serão mostrados à tona. Mas ela devia ter botado virão à tona, né? Porque mostrados à tona meio que ficou meio redundante, né? Aí agora sim, batalha, sem exclamação. Hollow, Ichigo vs Hollow, Rukia, capítulo 11. A gente já tem uma imagem da Rukia ceifeira, que eu vou te falar, bicho. Eu vou elogiar, até que achei legal essa imagem dela ceifeira aí. Batalha entre os Hollows e o começo de seus verdadeiros poderes virem à tona. Não faz sentido a concordância nominal nessa frase. Pareceu que eu li estranho, mas eu não li não, tá? É porque tá assim mesmo. O Zeta vai botar uns prints aí pra vocês verem que tá medonho. E agora, bicho, acontece que nesse capítulo aqui tem uma pequena diferença. A gente não vê mais tanta conversa entre os personagens. A gente vê já uns textões descrevendo o que tá acontecendo. Faz sentido, né? Porque como eles estão lutando, eles não vão falar tanto. E começa assim. Rukia Hollow e Ichigo Hollow... Mano, fica muito ruim de ler isso. Rukia e Ichigo, os dois estão Hollow, começam a batalha. Suas impactos ressoam, ira, vingança, o desejo de despedaçar cada centímetro de seus corpos. Quem poderia imaginar? Dois amantes batalhando entre si. Meu amigo, é o que eu falei. E entre os escombros da cidade de Karakura, um rei retorna de suas cinzas, muito ferido para se levantar, mas com muita raiva em seu ser por ter sido traído
por sua própria subordinada, ou melhor, um experimento que havia falhado diante de suas ordens. Eisner observava a batalha dos Hollows, tentando entender onde tinha falhado para perder o controle da sua Hollow Rukia, já que não haviam brechas para isso. Então, como ela conseguiu sair de seu comando? Isso apenas o irritava mais, pois um rei jamais assume tamanha humilhação, ou pelo menos Aizen Sosuke não se permitia sentir assim. Mas o que ele poderia fazer se estava bastante machucado, e machucado o suficiente para sequer poder contra-atacar, pois ele recebeu um Zero muito poderoso. Então Aizen observava seus Hollows batalhando entre si, pois o mesmo já só queria presenciar até onde isso iria parar. Era mais fácil ela ter dito, ele tava fudido e ele queria ver até onde isso ia chegar, né? Mas enfim, cada cachorro que lamba sua caceta. A gente tem uma batalha aí altamente sexual entre a Rukia e o Ichigo, porque eles ficam gemendo e gritando com o outro o tempo todo, e eu não vou me sujeitar a isso, nem sujeitar aos ouvidos dos senhores, porque vocês são os melhores inscritos do mundo, vocês não merecem passar por isso. E a luta dos dois se enxerga e se encerra com o seguinte: uma grande explosão de gelo se concentra ao redor de Rukia Hollow, que finalmente liberou seu Bankai, e uma mulher de cabelos brancos, olhos violetas e escuridão surge entre a explosão. Rukia Hollow ativa sua transformação quase completa do poder de seu Zanpakuto. A chuva dentro de Ichigo começaria a nevar. Teoricamente poético, né? Teoricamente poético. E por fim agora, o último capítulo que eu vou falar é o capítulo 12, que agora do capítulo 13 pra frente eu vou soltar pro Zeta, porque essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira. Capítulo 12, a procura de Rukia, Vasto Lorde versus Rukia Bankai. Cara, eu juro a você, velho, o Vasto Lorde, eu não digo nada, porque o Vasto Lorde é literalmente uma das minhas coisas favoritas de Bleach. É simplesmente o design mais pica que existe, é a aura completa. Mas, mano, essa Rukia Hollow Bankai é a coisa mais ridícula que tem, mano. Parece até aquelas montagens que tinha do Shadow of the Colossus 2, sabe? Que tinha umas montagens do... Mano, o Zeta vai saber botar isso aí. Brother, que coisa ridícula. E esse nome também. E o foda é que a autora, ela coloca isso em todas as linhas de diálogo. Então você tem que ler Rukia Hollow Bankai. Ah, é a Rukia Hollow Bankai que tá falando. Mano, meu Deus, é ridículo. Enquanto o vasto Lorde Ichigo Hollow batalhava contra Rukia Hollow Bankai, Ichigo Kurosaki começava sua busca para trazer de volta sua amada Shinigami Rukia Kuchiki das profundezas de seu coração. Quando há esperança, há vitória. Assim Ichigo procurava se manter com esperança, pois ele jamais desistiria de encontrar sua amada Rukia. Ou seja, enquanto o vasto Lorde Ichigo Hollow lutava com a Rukia Hollow Bankai, tá os dois, um dentro da cabeça do outro, tentando se trazer de volta, né? E aí eles ficam lutando, eles se surpreendem, e a luta, assim, sinceramente não tem lá muita emoção, não quero estender muito isso. É uma tortura, cara. E sabe o que acontece? A batalha deles não acaba nesse capítulo, porque olha só isso aqui. A batalha de antes é a batalha de agora. O que teria confrontado a vida passada dessas duas poderosas Zanpakutos continua. Por que isso acontece? É porque a autora agora, ela faz mostrar que as Zanpakutos também estão apaixonadas. É isso mesmo. As Zanpakutos também estão apaixonadas. Por isso, a luta entre a Rukia Hollow Bankai e o vasto Lorde Ichigo Hollow tava tão intensa, porque até as Bankais querem se reconectar, tipo, elas não querem lutar, elas querem se reconectar, porque elas são apaixonadas, e é a mesma coisa do Ichigo com a Rukia, eles não querem lutar, mas eles estão controlados pelo Aizen e vão lutar. Aí eles estão tentando se soltar desse controle, enquanto isso as Zanpakutos também estão tentando se soltar desse controle, ou seja, meu amigo, é uma grande patifaria que não vai levar a lugar nenhum, porque isso tudo só serviu para jogar a gente no meio dessa trama das Zanpakutos, que agora o Zeta vai assumir, e eu com muito orgulho vou dormir, porque pra mim acabou já, fui mogado pela minha própria cabeça. Eu volto agora no próximo Fanmangá. E quer saber minha nota? 0. Sério mesmo, não teve nada nessa fanfic que eu gostei. Se a autora estiver vendo o vídeo, espero que você esteja melhor hoje em dia, porque na época que tu escreveu isso aqui, tu não tava boa da cabeça não. O Kirino me deixou logo com a pica dos 2 capítulos mais infames dessa fanfic. E eu preciso dizer que por muito pouco eu só não dropei. Por 2 capítulos seguidos, nós vemos o passado, entre muitas aspas, da Zanpakuto do Ichigo e da Rukia. Sendo mais específico, o romance de ambas. Poupando vocês dos detalhes, é basicamente uma trama genérica de um servo que se apaixona por sua rainha em tempos antigos, mas acaba atraindo por influências externas, e ambos acabam selados em espadas. Se isso já parece estranho, vamos analisar outro detalhe. Já deixei o aviso de spoilers no começo do vídeo, então estou seguro em falar que o Zangetsu se revelou como uma parte de Urabarra, o vilão final de Bleach. Eu pensei que essa fanfic era um pouco mais antiga, do tipo que o mangá ainda não tinha chegado nessa parte. Só que eu me toquei que não, a fanfic já havia sido escrita quando essa revelação já havia ocorrido. Então ou a autora não leu o mangá, ou ela só ignorou esse detalhe completamente em prol da história dela. Surpreendentemente, depois disso, a história ficou um pouco menos pior. Por mais que a trama ainda fosse previsível, com o Ichigo lutando dentro do subconsciente da Rukia para livrar ela do Hollow, e também com diálogos bem ruins em meio à batalha final contra o Aizen, a escrita da autora teve uma melhora colossal. As cenas de ação estão muito mais detalhadas e coerentes, e a interação dos personagens até que não está tão bizarra e artificial, apesar deles ainda não parecerem como os da obra original.
Ainda assim, o final é aquilo, né? Digno de uma novela mexicana do SBT. E com a certeza que um dos chips mais famosos da internet realmente se concretizou. Gente, não tem muito como defender isso aqui não. Obviamente isso tudo não é nenhum ataque à autora. Sendo sincero, até acho que ela pode ser uma moça bem gentil. Mas infelizmente o que nós dois lemos foi meio foda de aguentar até o final. Falando como alguém que não é obcecado por canon, não acho ruim a ideia de um what if onde a Hulk adquire poderes de um Hollow. O problema é que isso tem relevância minúscula na história, que é só um pretexto pro Ichigo e a Hulk ficarem juntos no final. O plano do Aizen é complicado demais, não faz sentido algum. Os outros personagens, quando não estão fazendo nada, são uma porta de personalidade. Existe também essa subtrama da Hulk e da Orihime terem uma rivalidade amorosa por causa do Ichigo, mas isso só aparece em um capítulo lá no início, e só volta no finalzinho pra fechar o arco. Como o Kirino disse lá atrás, espero que a autora tenha melhorado a escrita, porque isso aqui não foi um bom exemplo. Nota 2 de 10. Pessoal, e nós deixamos o melhor para o final. E lembre-se de colocar várias aspas nesse melhor, porque com o melhor eu quero dizer o mais viajado. Contudo, não só mais viajado, mas também o mais inconsistente e estranho. Porque vocês sabem que existe uma tendência entre as comunidades de anime, seja de Dragon Ball, Naruto, One Piece, todas elas, de querer corrigir coisas que os autores fazem. E nos últimos anos a gente viu várias tentativas de corrigir finais. A gente tem fã-mangás corrigindo, entre aspas, o final do Dragon Ball Z, a gente tem um mangá corrigindo, entre várias aspas, o final de Jujutsu Kaisen, que é horrível, e com Bleach não podia faltar. E o nosso é Brazuca, feito pelo Rafael Kion, é Bleach AF, Alternative Ending. Aí você me fala, por que é Bleach AF, já que é Alternative Ending e não AE? Bom, fica aqui até o final, que você vai descobrir, porque eu e o Zeta deixamos literalmente uma pérola feita de lixo tóxico pro final. E esse aqui é um mangá, tá? Então depois dessa atrocidade do Rukia Hollow, Rukia Bankai Hollow Shinkai Shinigami da Silva, finalmente nós temos imagens de novo, não vai ser só texto. Porque, cara, eu vou te falar, aquele fan mangá, fanfic, self-insert, sei lá o que, da Rukia, roubou meus neurônios. E eu estou aqui tendo a ajuda, né, de um ciborgue que está com a minha consciência implantada nele, porque o meu corpo físico já foi trucidado já em um triturador de carne. O que sobrou, restou apenas uma versão Android minha, já não é mais o mesmo Kirino do início do vídeo. Então agora, que Deus ajude o Zeta, que Deus me ajude para que a gente consiga terminar esse fan mangá. E eu já digo logo de cara, apertem os cintos, se você está comendo alguma coisa, pare, porque a coisa vai feder. E quando falo feder, é com todos os R's. Nossa última história começa com Shinigamis na Sociedade das Almas indo de encontro com uma poderosa presença, o qual gerou grande preocupação, já que poderia ser um novo inimigo. Entretanto, logo vemos que se trata do Ichigo com a guarda real. E é aqui que o trem já começou a descarrilhar. Descarrilhou tanto que dobrou o espaço-tempo e caiu bem na coroa do meio em Aracaju. Ichigo diz que após ter derrotado Yurrabarra, ele sente que seu poder Quincy está idêntico, ou pelo menos parecido com o do vilão. Vi alguém comentando no Reddit que nessa hora o Ichigo simplesmente tinha virado o novo rei das almas. Se for esse mesmo caso, já estou entrando em estado de agonia aguda. Cara, eu não sei vocês, mas eu odeio quando o final de uma obra é o protagonista se tornando o deus que rege aquele universo. Querendo ou não, é mais um exemplo de como o gnosticismo influenciou várias obras que consumimos hoje em dia, onde é necessário derrotar e superar um deus falso e maligno para transcender. Eu não quero me estender muito, porque esse não é um vídeo de reflexão, mas eu realmente não curto a ideia de um protagonista imperfeito se tornando um deus que irá reger um universo de forma imperfeita somente porque na cabeça dele ele é digno. A gente acaba voltando um pouco antes para a derrota do Yurrabarra, e embora os diálogos aqui se resumam só a eu sou invencível, ninguém vai me derrotar. Tu dá muito é teu cu, rapaz. A arte até que é boa e bem fiel ao traço do cubo, apesar das limitações. O grande problema é que do nada o Aizen aparece e revela que na verdade ele usou o Ginjo para enganar o vilão. Se você achou isso muito do nada, o Ginjo aparecer aqui, relaxa que só estamos começando. No próximo capítulo, o Aizen enfim utiliza sua Bankai. Tenho que admitir que o design dela é excelente, mas não posso dizer o mesmo dos poderes. Não que eu tenha achado ruim, mas sei lá, quando você parar pra refletir a vasta gama de poderes do Aizen, que geralmente envolvem ilusões, o fato da Bankai dele só paralisar os inimigos é meio broxante. Ao menos foi o suficiente para o Aizen roubar os poderes do vilão, e permitir que a Divisão Zero selasse. Só que é o Aizen, então claro que ele paralisou geral e foi direto pro inferno enfrentar o Imperador de lá. Pessoal, o capítulo 3 já começa com a Karin Kurosaki, a Karin, irmã do Ichigo,
versão Shinigami aí. Será que ela vai aparecer nesse capítulo ou será que simplesmente essa personagem tá na capa por motivos de esquizofrenia do meu xará que escreveu esse fan-mangá? E bom, sem mais delongas, eu quero primeiro fazer um pequeno adendo de que não leiam esse fan-mangá no Webtoon, tá? O Webtoon é o pior site que tem pra ler qualquer coisa. Mas teve um outro site muito bom que a gente achou pra ler, eu e o Zeta, mas a gente não vai dizer qual é, a menos que alguém pague, porque pra fazer divulgação de graça a gente não vai fazer. Voltamos ao centro de pesquisa do Palácio Heiou, onde a gente descobre que o corpo de Yurabá tá preso lá, tá sendo estudado, e dá a entender que ele vai ser usado mais pra frente, né? Faz parecer que sim, pelo menos. O Ichigo então já aparece do lado da Rukia, onde eles começam a conversar, e a Rukia tá toda estressadinha, como já é de padrão, e o Kon aparece no ombro do Ichigo, tendo um momento fofo se reunindo com a Rukia, mas ela bota o coitado pra voar com a bicuda, como já é característico também. Então ali o Ichigo e a Rukia começam a conversar, enquanto nós somos levados a uma outra área na Soul Society, e começa-se uma conversa sobre algo ruim, um mau presságio estar vindo. Voltamos pro Ichigo e pra Rukia, e hoje eu vou falar uma coisa que me incomoda nesse fan-mangá. As transições não são muito boas. Tipo, uma hora eles estão mostrando uma divisão conversando, aí troca pra outra divisão, você pensa, ah, tá certo, agora a gente vai ver o lado deles. E é só um painel pros caras e volta pra divisão anterior. Então é uma coisa que fica bem estranha. Eles não explicam as coisas muito bem, fica meio que indo e voltando assim de um jeito meio estranho. Eu particularmente me incomodei um pouco com esse ritmo. E do que eu acabei de falar, que fica toda hora mudando, a gente já vai pro Ecomundo, uma página depois do Ichigo, da Rukia e do Renji se reunirem. Ou seja, podia ter feito tudo isso numa sequência só. Depois da cena do Kon já apareceu o Renji, aí depois mostrar o pessoal da Divisão Zero e depois mostrar o Ecomundo. Mas não, era tudo bagunçado. Aí a gente vai pra mesa onde tá o Grimjow conversando com um personagem que a princípio você pensa o seguinte: peraí, será que esse cara que tá discutindo com o Grimjow vai ter algum destaque? Eu já vou dar spoiler, tá? Ele não vai aparecer de novo, ele não vai servir pra nada. Ele só aparece mesmo pra discutir com o Grimjow e ter uma pseudo-luta entre os dois, onde o Grimjow segura o soco dele como se não fosse nada e a Halle Bell fica falando lá e farmando aura. Aí depois tem um montezinho de fofo com a Nero rindo e acaba isso. Meio que não leva a nada essa primeira cena. E aí a gente já volta pro Ichigo de novo, olha só. Voltamos pro Ichigo mais uma vez. E adivinha, na cena seguinte, olha só quem apareceu. Rapaziada, eu falei que ela tava na capa e que talvez ela pudesse aparecer e graças a Deus ela apareceu, né? Não foi usada só pra poder farmar uns cliques ali na thumb. Ela, na capa do capítulo, né, no caso. Aí ela aparece e mostra que agora ela é uma aprendiz, né, de Shinigami, ela é uma substituta e ela é responsável por Karakura agora, ou Karakura, não sei como é que vocês pronunciam. Aí o Ichigo se reúne com ela, começa a conversar e ela explica que a Yoruichi é quem tá treinando ela. Então ela tá virando aprendiz da Yoruichi, provavelmente a Soifon tá com muita inveja dela agora. Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. E a gente vê geral lá na loja do Urahara, mais velho, né? Geral mesmo, inclusive. Inclusive é muito engraçado que, mano, eles cresceram, mas olha a cabecinha de criança deles ainda, mano. Eles só estão com os braços mais compridos. Mas de todo modo, de todos os mangás que a gente leu até agora, a arte desse aqui é a que me incomoda menos. De todas as artes, a dele foi a que mais me agradou, que é do... Eu não vou falar o nome dele não, porque é meu xará, o cara imitou meu nome. Bom, eles conversam mais um pouquinho sobre o atual estado da Soul Society, aí a gente vê um pouquinho do pessoal na Terra, a gente vê a Orihime, eu ia falar Yoruichi, e o Shed, a gente vê como tá o pai do Ichigo, a gente meio que tem uma recapitulação de tudo que tá acontecendo. Aí vem a parte importante, que é quando eles vão falar sobre o Uryu. Então quando ele pergunta sobre o Uryu, ela fala que o Ishida, aí reticências, aí aparece o castelo de Neuschwanstein, eu não sei como é que fala o nome disso, tá? E a gente vê um cara no túmulo, que a princípio a gente não sabe se é o Uryu ou se é o pai dele, né? Mas enfim, eu vou contando aqui, também não dá pra gente sair explicando tudo antes do capítulo acontecer, né? Ele começa dizendo aqui, ele pedindo perdão, ele fala: perdão, meu amigo, você tentou abrir os meus olhos, mas eu não fui capaz de perceber os fatos. Aí ele deixa lá o pingente dele, e temos uma cena da Orihime curando ele. Ele fala: tive chance de conhecer os amigos do Ichigo, se não fosse eles, agora estaria tudo. E aí a gente vê outros Quincy's aparecendo, chamando ele de majestade, e agora a gente realmente vê onde está o Uryu. Então não, esse cara de cabelo branco não é o Uryu realmente virou ali rei dos Quincy, ó. Ele substituiu ali o avô dele, e ele fala ali que fala pro avô dele, né, pro quadro, no caso do avô dele, não literalmente pro avô, que o orgulho Quincy será restaurado. Então o Uryu finalmente seguiu aí o desejo do avô dele de liderar os Quincy, né? Nisso a gente vê a Matsumoto, o Ichigo, o Renji, Zerao ali se juntando para ir agora em busca de uma nova aventura, né? Ou a grande colisão que está para vir, que é a seguinte: a colisão milenar entre espadas e Vasto Lords está para acontecer. E a gente já vê um cara grandão farmando aura sentado, e você já pensa: caramba, ele vai enfrentar o Noitra? Quem é esse cara? Será que ele é poderoso? Bom, esse aí é o Azaziel, ele é o guardião do portão do norte.
E você me pergunta, o que é um guardião de portão? Meu amigo, o fã mangá não se preocupou em explicar isso até agora. Infelizmente não sou eu que vou poder te explicar isso. E o capítulo acaba assim. E aí nós seguimos para o capítulo 4, né? O final alternativo 686.4, Imperador do Inferno, onde a gente vê aí uma imagem do que pode ser o Imperador do Inferno ou pode ser só um personagem aleatório. Fiquem comigo e descubram, do mesmo jeito que a gente descobriu que a Karin realmente apareceu, vamos ver se esse cara aí aparece também. O capítulo começa e não, nós não estamos onde o outro capítulo terminou. A gente voltou para a central de pesquisas e a gente vê uma mãozona gigante que é o Pernida. Ele aparece no mangá, mas ele tá meio diferente aqui, porque na época que fizeram eles ainda não sabiam como é que esse Pernida ou Pernida ia ser, e aí acaba que ele ainda não tá do jeito que ele é, né? Voltando agora para o Ecomundo mais uma vez, tem algumas páginas que vocês veem que eu não comento muito, mas é porque não tem muita coisa importante acontecendo mesmo, é só eles recapitulando, falando o que eles falaram no capítulo anterior. Estão estudando o corpo do Yhwach, mas não vai dar em nada. E bom, aí a gente tá com o nosso querido Shinigami perdido, ele está perdido no mundo o Shinigami perdido no mundo dos Shinigamis, perdão. O Shinigami perdido lá no Ecomundo, que ele ficou na Floresta dos Hollows, que ele tá esperando o Castelo de Las Noches. E, inclusive, é engraçado que a proporção desse mangá, assim como o Dazzling Star, ele tem alguns probleminhas, que às vezes parece que o cara tá muito perto, espera que tá muito longe. Parece que, tipo assim, o cara tá na frente do castelo, mas ele não tá vendo o castelo, sabe? E, inclusive, agora a gente finalmente tem a volta do Aizen, onde ele tá enfrentando o Imperador do Inferno, que é o Oman. Ou seja, sim, ele apareceu. Não foi só um clickbait da capa, mais uma vez aí, ó. Rafael Kion, meu xará, você acertou, botou o personagem na capa e ele apareceu no capítulo. O Aizen luta com ele e é tirado pra nada, tá? O Imperador do Inferno trata o Aizen como um bucha. E aí, a luta que poderia continuar de uma maneira interessante não acontece, e aí a gente passa pra um monte de flashbacks, flashback. Flashback é o pesadelo limpa-trilhos da minha vida. E aí, finalmente, o Aizen usa uma técnica nova, e aí sim ele mostra pro Imperador do Inferno que ele não é nenhum bucha, e faz o Imperador do Inferno ter que usar todo o poder dele contra o Aizen, né? Em um combate ali que o Aizen usa essa nova Bankai dele. E aí a cena agora corta para mais uma nova personagem, a Astaroth Lilith Belial, líder do Portão Sul, que ainda não foi explicado o que são esses portões, mas vocês já tiraram que esses caras são os Guardiões do Inferno, né? A gente ainda não tinha tido, até hoje, né? Nós já tivemos o Arco do Inferno mesmo, dentro do Bleach, e a gente tá ainda nessa espera, então aqui é que os fãs especulavam mesmo. E essa personagem que é mostrada como, né, para dar um ar de importância para ela, na página seguinte, ela já foi usada pelo Ukiuha pra amar a Aura, porque o Ukiuha ganhou dela como se ela não fosse nada, né? O Ukiuha chama ela de lixo, e nós já passamos pro líder seguinte. Então vocês já vão ter uma ideia de que esses líderes aí, eles só vão aparecer para serem derrotados, e aí apareceu o cara que é o novo fodão. Por exemplo, apareceu o Ukiuha voltou, ele ganhou. O Noitra apareceu e ganhou. Então tá sendo sempre assim, esses caras só estão servindo mesmo de escada. E em seguida é o Asmodeus Bel, ou Bel, né, líder do Portão Oeste. Ele é responsável pelas correntes do inferno. Ele aparece aqui lutando, e olha só, parece que dessa vez um deles vai ganhar, né? Um deles vai ganhar, ele tá ganhando ali a luta dele, e já vamos para o Belial Buck. Viu que eu falei que é muito rápido? Isso aqui que eu falei pra vocês é uma página para outra, tá? Não é igual aquelas páginas inúteis que eu pulei, não. Aqui realmente ele passa de uma luta para um outro personagem e a gente nunca sabe o que acontece. Aí agora nós vamos para o Belial Buck do Portão Leste. Esse é responsável pelos portões do inferno. Só que ele é responsável pelos líderes dos portões do inferno. Então ele é meio que um gerente, digamos assim, sei lá. Ele aparece aqui e ele tá lutando justamente com aquele cara que tava sentado no trono mais cedo, né? E inclusive essa cena que vocês estão vendo aqui, dos dois, um de frente pro outro, é uma economia de quadrinho que o menino desse fã mangá fez. E se você reparar, as duas imagens de cima e de baixo, elas são iguais. Só que uma tá com o zoom, né, no Buck, e a outra não. Então ele economizou ali páginas desenhando ali só um quadro e copiando em cima e embaixo. Foi uma economia interessante, né? E aqui nós já temos o Ichigo encontrando o Aizen com essa forma nova dele. O Ichigo também tá com uma forma nova, e agora ele vai enfrentar a forma nova do Aizen, e aí sim nós finalmente teremos o tal final, né? E bom, vou passar agora a palavra pro Zeta e toda a força pra ele, porque esse fã mangá realmente tá sendo um pesadelo limpa-trilhos pra gente, tá, pessoal? Mas não é o pior pra mim. Daqui a pouco eu dou minhas considerações finais. Pra ser sincero, o capítulo 5 foi bem menos nocivo do que eu poderia imaginar. Basicamente, o Ichigo e o Aizen, forma sei lá o que porra, foram jogados em uma gaiola pra lutar. Mas sem transição alguma, vemos um flashback onde o Ichibi começa a contar toda a lore sobre o Rei das Almas pro Ichigo, só pra dizer que vai ensinar ele a como controlar o Getsuga Tensho final ou algo assim. A luta continua com Aizen falando sem parar como ele é poderoso e que vai se sentar no trono do Rei Quincy, até que no final o Ichigo assume a forma sei lá que porra 2.0, eu não sei nem definir o que é isso. Em contrapartida,
contrapartida, o capítulo 6 me deu uma dor na vista e no cérebro. A luta continua com esses diálogos maravilhosos, que continuam se resumindo somente ao Aizen falando que é um deus, e que vai tomar o trono do Rei das Almas, e puta que pariu, não aguento mais. Só que se você achava que já tava ruim o suficiente, saibam que o mesmo autor que deu uma bola absurda pro Aizen nessa história, teve a ousadia de fazer o exato mesmo plot do Madara. Ou seja, o Aizen do nada perde o controle de seu corpo e acaba sendo usado para invocar o Rei das Almas. Que aqui já vem com um monte de blá blá blá, dizendo que o Ichigo é uma anomalia, que tem poderes que só devem pertencer ao criador, que não vai permitir isso e... Isso aí, pessoal, chegamos no capítulo final, o capítulo 7 do final alternativo de Bleach, Bleach AF, capítulo 686.7. Nesse capítulo nós temos o Ichigo na forma nova dele, farmando a aura máxima, lutando ali ao lado do Uryu. A gente consegue ver ele mostrando aí o passo relâmpago dele, ó, parece que ele tá fazendo clones dele, lutando ali com todo o seu poder. Nessa grande bagunça, onde a gente vê o Pernida também na sua forma assumida, ou sei lá do que dá pra chamar. E em meio à luta, o Ichigo usa mais um Getsuga Tenshou. Ao usar o Getsuga Tenshou, ele simplesmente é mogado. E aqui a gente vê como a ombreira dele tem horas que tá com detalhe, tem horas que não tá, né? Vocês separaram nisso durante as páginas. O Ichigo, então, ele tem parte do poder dele drenado e ele fica em choque com o poder do adversário dele. É então aí que ele decide utilizar-se do Mugetsu para ver se ele consegue vencer de uma vez por todas. Mas não, isso não é suficiente para parar o vilão final, e é aí que aparece o Rabarra para falar: você conhece a dor? A dor que você me trouxe jamais será apagada, meu pai. Isso aí, e com isso eu vou passar pela Raposeta, porque sinceramente esse último capítulo aí... eu vou voltar para falar a minha consideração final, cara, na moral. Agora, nessa reta final do capítulo 7, o final alternativo é basicamente só uma vitória sem impacto algum sobre as forças do mal. Ichigo se despedindo de geral na Sociedade das Almas, voltando pra casa e sendo recebido com uma festa surpresa. Só que, mano, o que era pra ser o final simplesmente termina com um gancho pra continuação, tanto por parte dos habitantes do inferno, como também por parte desse cara que parece ser um discípulo do Aizen. Se o autor realmente pretendia alongar ainda mais a história, por que ele se preocupou em escrever esse mangá como um final alternativo pra obra original? Diabos, mano, o que há de errado com os escritores de fã-mangá, velho? E bom, pessoal, minha nota final pra esse fã-mangá, sinceramente... de todos, eu dou 6,5 pra esse. Aí você pode me falar, ué, por quê? Porque você gostou do que ele fez? Cara, não. Eu dei 6,5 porque ele é o mais bem escrito, entre aspas, do ponto de começo, meio e fim. Ele não é um mangá que acabou pela metade ou que só teve um capítulo. Segundo ponto, do traço dele, por mais que ele tenha inconsistências e tal... de todos, ele é o que menos me incomodou, pra ser bem sincero. Por mais que ele tenha esses momentos de inconsistência, umas economias de quadro. E o terceiro ponto é porque esse aí, pelo menos, por mais que ele seja bem água com açúcar, ele não tenha nada revolucionário, tem umas coisas até bem forçadas, pra época que ele foi escrito, de não ter certos conhecimentos que a gente tem hoje devido aos novels e às entrevistas do Kubo, sinceramente falando, ele, sabe, você lendo ele, você sente sim Bleach. Só que o que incomoda nele é a tentativa ao tempo todo do autor de querer fazer o Aizen ser o centro, né? O Aizen ser o vilão final, o Aizen ser o mais top o tempo inteiro, tudo gira em torno do Aizen. Você traz conceitos novos como o inferno e tal, só para poder hypar o Aizen. Isso aí incomoda um pouco, mas é um problema que a gente viu em todos os fã-mangás daqui, né? Que o Aizen tem que ser o centro, inclusive até no pior pra mim. O pior pra mim foi o da Rukia Hollow, né? Que era Rukia Hollow, não sei o que, 500 nome é a forma dela. Aquele da Rukia Hollow pra mim foi o pior. Depois foi o Shadows from the Past, que aquele lá nem parece Bleach. Depois o Dazzling Star e esse aqui em último. Então esse aqui, por mais que ele ficou em último, ele não foi o pior. Ele foi o último, ou o primeiro, por ser menos pior. Foi um mangá bom mesmo de Bleach? Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecerem algum, comenta aqui embaixo. Porque sinceramente eu e o Zeta aqui nós tivemos que fazer espremer leite de pedra, porque eu achei todos eles bem complicados. Né? Todos ali foi 5 pra baixo a nota. Isso porque eu ainda fui generoso por ser um trabalho de fã. Mas esse aqui ele conseguiu passar de 5, conseguiu pegar um 6 e pouco, justamente por esses pontos que eu falei. Devido à época que ele foi feito, o esforço do cara, eu acho que ele ainda mereceu um 6 ali, 6 e pouco. Porque realmente lembra Bleach, você lê, você não sente que você estava lendo, sei lá, um fã mangá que podia ser outra coisa, como é o Shadows from the Past. Você sente que é Bleach mesmo. Só que mesmo assim não tem ainda aquele gosto, sabe, de você falar, caramba, isso aqui é uma boa história. É só uma história de um fã do Aizen que quis corrigir o final. Não é tão ruim quanto o final corrigido, entre aspas, do Jujutsu Kaisen que os fãs tentaram fazer. Não é tão ruim quanto alguns fã-mangás de Dragon Ball.
mas ainda assim não é um fã-mangá tudo isso. Bom, acaba que minha opinião sobre esse último fã-mangá é bem parecida com a do Kirino, mas eu tenho algumas coisas a acrescentar também. Eu definitivamente não achei ele tão ruim quanto a história da Rukia Hollow, mas a verdade é que ele me irrita muito mais do que deveria, principalmente porque ele comete uma porrada de erros que já vimos em vários e vários fã-mangás de Dragon Ball, principalmente aqueles que já analisei no canal. Essa história tem um problema muito sério em ficar estabelecendo vários conceitos seguidamente, só pra no final não usar quase nenhum deles, dando uma impressão até de que o autor tinha planos muito maiores pra história, mas que acabou não tendo tempo pra elaborar e deixando a maioria pra uma sequência que até hoje não veio. Falando em coisas estabelecidas e que não foram utilizadas, eu acho tão ridículo que o cara se deu o trabalho de criar alguns segmentos no inferno que são resolvidos somente em off-camera, em especial as lutas contra os guardiões. Fala sério, se você não tá afim de desenhar as lutas que você hypou, ou você é um grande preguiçoso, ou você mastigou muito mais do que realmente podia engolir. O Kirino citou como as transições de quadros são bem precárias, o que me lembra muito Dragon Ball GS, pois o PGV realmente não sabia fazer transições de quadros que fizessem o mínimo de sentido. E o mais bizarro é que eu tenho a impressão de que uma parte considerável desses problemas de transição seriam resolvidos com balões de narração, que apesar de eu achar meio tosco em alguns contextos, pelo menos deixaria as coisas muito menos maçantes de ler. E claro, eu não posso discordar nem um pouco de toda essa história ter sido construída porque provavelmente o autor queria que o Aizen fosse o vilão final da obra, e não Yūa-Barra. Não me entenda errado. O Aizen é provavelmente um dos meus vilões favoritos de qualquer obra de ficção, mas não é porque eu acho que ele é um vilão bom que seja necessário buffar ele a níveis quase impossíveis e derrotar outros personagens como se fossem nada, só pra ele se consagrar como uma ameaça final. E aliado a isso, os diálogos são terríveis. Ou são mega expositivos ou acabam fazendo a mesma coisa que o Dragon Ball Infinity, parágrafos e parágrafos que não levam a absolutamente nada. Sinceramente, eu não consigo dar uma nota maior que um 5, mas somente porque a arte aqui é decente na minha parte, e existem conceitos realmente bons aqui, apesar da execução questionável. Bom, pessoal, eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Em especial, quero agradecer também ao Zeta, que sempre abre aqui as possibilidades de eu participar do canal. Peço que vocês se inscrevam no canal dele se forem novos por aqui. Se inscrevam nos meus canais também, porque também sempre rola collab meu e do Zeta lá. Eu e o Zeta somos a maior sociedade do YouTube. Tudo quanto é tema de vídeo que vocês imaginarem a gente tá fazendo. E muitos collabs vão vir aí. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem. Dito tudo isso, quero agradecer imensamente a participação do Quirinão e que mais collabs como esse venham. Fiquem com Deus e até mais.